Graça e paz. Hoje, este programa cristão e evangélico terá um foco muito forte numa expressão que tem deixado muita gente sem a capacidade de viver. Eu quero lhe falar hoje sobre sentimento de culpa. Sim, esse sentimento que você está sentindo de culpa. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sejam bem-vindos. É com muito amor, muito carinho que uma igreja, com o seu povo, abre esta oportunidade de você ouvir, conhecer e seguir a voz de Deus. Sentimento de culpa. O que é culpa? Eu converso com algumas pessoas e já houve um tempo que tinha um gabinete de aconselhamento e muitas pessoas chegavam ao meu gabinete dizendo: eu sinto uma culpa tremenda. Então, culpa é um sentimento, uma percepção de que você falhou. Falhou com alguém ou achar que o outro achou que você falhou. E muitas vezes a pessoa sente um sentimento tão degradante, tão agressivo, tão destruidor, que a pessoa fica sem rumo na vida. E note uma coisa, por favor. A culpa sempre está relacionada com algo do passado. Foi alguma coisa que você deixou de fazer, sabe? Eu queria me casar, tive uma oportunidade, deixei passar o barco. Eu quase me formei, eu quase me casei, eu quase me tornei um empresário. Então, coisas do passado que a pessoa deixou de fazer ou fez e que depois sente um grande arrependimento. E chama-se sentimento de culpa. Na Bíblia Sagrada há vários momentos fortíssimos na vida de um homem que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, o segundo rei de Israel. Se você conhecer o Salmo 32, os Salmos 32, 38 e 51, você vai se deparar com um homem rasgando o seu coração por causa da culpa. Um sentimento que chegava à mente e ao coração de Davi, gerando uma emoção extremamente negativa. Eu sei que Deus desejou que eu falasse deste assunto, porque há pessoas do outro lado com uma sensação de culpa tão forte, tão negativa se tornou a sua vida. E depois a ansiedade entra na vida da pessoa e ela começa a querer viver o futuro, né, achando que coisas do futuro, coisas que nunca ocorreram, mas já está sofrendo pelas coisas do futuro. Isso tudo se chama sentimento de culpa. E a culpa sempre vem primeiro, depois as consequências, ansiedade, depressão, arrependimento atroz de uma coisa que você fez e você diz: mas eu não deveria ter feito. Então, alguém disse, eu amei ouvir essa pessoa dizer: nós não somos o que pensamos. Na realidade, nós somos aquilo que fazemos. Então, se eu não fiz, estou apenas pensando, ou achei que fulano de tal achou que eu era culpado, eu me sinto culpado de alguma coisa que os outros fizeram. Então, isso aqui não é saudável na vida. Viver de sentimento de culpa não é saudável. Então, como é que você lida com isto? Como é que você lida com aquela questão: eu tenho medo de errar? Apóstolo, eu já destruí um casamento e agora minha percepção é que eu posso destruir um segundo casamento. É verdade que as estatísticas dizem que
possibilidade de um divórcio, de um segundo casamento, é muito maior a possibilidade, o percentual, do que desfazer um primeiro casamento. E um terceiro casamento ainda é muito maior a probabilidade de um rompimento por causa do sentimento de culpa. Então você tem que fazer o melhor pela vida. Na realidade, quando você olha, por exemplo, a vida de Davi, você vê como é que ele distorceu os seus pensamentos por causa daquilo que ele sentia, da frustração e da culpa de ter errado. E há pessoas que são assim, elas querem resolver o problema de todo mundo e vão se envolvendo com um, com outro, com um, com outro. As tantas descobrem que não são capazes de resolver o problema dos outros. Isto gera culpa. Eu aprendi, tenho ensinado, cada pessoa tem responsabilidade com a sua própria vida. E a vida é boa quando você está disposto a aprender. Quando você não está disposto a aprender com o que Deus ensina, você realmente é domado pela vida, é pisado pela vida, é humilhado pela vida. Então Deus nos criou tridimensionais, né? Temos um corpo, uma alma e um espírito. Isto tudo tem que andar em concordância. Senão, eu deixo a culpa de situações não resolvidas me levarem ao fundo do poço. Parece que as minhas emoções se tornam muito desiguais. Minha autoestima vai lá para o brejo, vai lá para o fundo do poço. Há uma desesperança. Quando você vê uma pessoa com sentimento de culpa, porque eu fiz, porque eu não devia ter feito, porque eu disse que eu não devia ter dito, porque as pessoas esperavam de mim e afinal de contas não fui capaz, isso traz uma desesperança. E a pessoa só vive do passado. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu disse, aquilo que eu deixei de fazer, isso é o pretérito perfeito passado. Viver, amado, deixa o passado no lugar dele. Passado. Você precisa hoje começar a ter uma visão do futuro. Saber que Deus quer que você faça grandes conquistas, que você tenha grandes realizações. Senão você, amarrado ao passado, você inviabiliza a sua vida hoje. Você quer ver uma das coisas que mais gera culpa nas pessoas? Quando elas não sabem perdoar. E você tem que aprender a perdoar e a se perdoar. Porque as pessoas dizem, eu não aceito, porque eu fiz isso, eu não mereço, isto é o meu karma, eu tenho que sofrer realmente pelo que eu fiz. Então você tem que aprender a perdoar. Senão você vai ser dominado por aflições, por tormentos, a sua consciência não vai ter paz, vai haver um remordimento, você vai remorder isso todos os dias, você não vai a lugar nenhum, por causa desse sentimento de culpa. Eu lhe disse que falaria sobre Davi, o rei Davi, e um salmo didático da Bíblia Sagrada, o Salmo 32, olha só o que um erro se tornou um pesadelo, nightmare, na vida de Davi. E um sentimento de culpa, de frustração, não devia ter feito, não poderia acontecer, tomou conta dele de tal monta que ele começou-se a ver um homem doente, um homem prantos, um homem com chagas, um homem com pus, abandonado pelos amigos. Mas na realidade esse era o foco dos pensamentos dele, dos sentimentos dele. Ele era um rei saudável, não tinha nenhum desses problemas. A mente estava criando por causa do sentimento de culpa dele ter pecado. Ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas houve uma hora que eu disse, eu não posso continuar vivendo do meu passado. Eu não posso continuar infringindo em mim de um erro que eu cometi no passado. E ele diz, confessei-te o meu pecado. A minha iniquidade não mais ocultei.
Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em todo o tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Portanto, este é um primeiro sentimento, diz que os meus ossos estão envelhecendo. Mas, na realidade, ele não estava com nenhum problema ósseo. Não havia nenhuma limitação. Era culpa. Tanto que depois nós vamos aqui para o Salmo 38, ele continua sentindo esta culpa. Ele diz, não me repreendas, Senhor, na tua ira, não me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, a tua mão recai sobre mim, não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e porulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, sobremodo abatido, ando de luto dia e noite. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos com efeito do desassossego do meu coração. Então olha o sentimento de culpa. Ele sentia chagas purulentas, dor nos ossos, angústia da alma. Ele sentia um desassossego porque ele havia cometido um erro, um adultério. E ele se massacrava dia e noite por causa daquele erro. Ele achava que por causa daquele erro ele teria que ser um homem o resto da vida pisado e humilhado por um erro cometido. Afinal de contas, todos erramos. Um dia ou outro alguém erra. Não há como escapar dessas verdades. Agora, isto tomou uma dimensão porque ele sentia um sentimento de culpa exacerbado. Eu sei que há muitas pessoas do outro lado que estão se culpando. Por que eu casei com este homem? Por que eu aceitei casar com aquela mulher? Por que eu dei a minha palavra e não cumpri? Por que eu deixei de fazer aquela viagem? Por que eu adiei? Por que eu procrastinei? E sabe, esse sentimento que você falhou, ou achar que os outros acham que você falhou, isso é dramático. Porque você está vivendo do seu passado. Aquilo que você fez ou deixa de fazer. Claro, as suas emoções estão negativas. Você está doente. Você está aflito. Você está ansioso. Você se culpa e sente um arrependimento tremendo. E isto não pode continuar sendo um tacão na sua mente, no seu coração. Nós não somos apenas o que pensamos, nós somos, na realidade, aquilo que nós fazemos. Então não pode ter, se errou lá atrás, eu não posso agora ficar com medo de errar lá na frente. Porque esse sentimento de culpa é que trava a vida. Como Davi, que era um rei, jovem, bonito, saudável. E um dia, o inimigo abriu-lhe uma brecha na vida. Ele estava no palácio, o povo dele estava no fronte de guerra, ele estava numa varanda do palácio e viu lá no fundo do seu jardim uma linda mulher tomando banho. E ele disse, traga-na. E esta mulher era casada. Era esposa de um comandante militar. E ele se apaixonou, uma paixão assolapada. Você sabe que o amor é uma coisa. O amor, você ama porque você conhece. A paixão não. Você não conhece e diz que está amando. E ele teve uma paixão assolapada e cometeu um adultério. Veio um profeta e apontou-lhe o dedo e disse, é você. Contou-lhe uma linda história
e disse, olha, tinha um homem que só tinha um cordeirinho e tal, e outro passou e pegou-lhe o cordeirinho, o único que ele tinha. O que deve acontecer a este homem? E ele disse, este homem tem que morrer. E o profeta Natan disse, este homem é você. E a partir daquele momento, um sentimento de culpa caiu. Ele entendeu que ele errou e começou a se culpar. Aí veio percepção da doença, depressão, angústia, sentimentos equivocados, porque ele achava que ali estava um carimbo do resto da vida dizendo, nunca mais você será gente. E é isso que muita gente está lá do outro lado pensando. Nunca mais serei um empresário, nunca mais serei um marido, nunca mais serei uma esposa, nunca mais serei um profissional liberal, um executivo, porque eu cometi um erro, porque eu me equivoquei, fiz o que não devia ter feito, dei um passo que não poderia ter dado, e agora eu tenho um tacão, como um chicote, chicoteando a minha alma, dia e noite, como naqueles filmes da escravidão, né? Ficava lá o senhor do engenho com o chicote batendo nas pessoas por causa da sua cor. Deus não é assim. Ele perdoa. Claro que ele não inocenta, mas ele perdoa. E se a pessoa confessa e deixa, alcança a misericórdia. E é isso que eu vim trazer hoje. A esperança, não a desesperança de um sentimento de culpa, mas a esperança de uma vida com qualidade entre o corpo, alma e o espírito, uma vida de paz, de harmonia com você mesmo, com Deus e com o próximo. Apóstolo Miguel Ângelo, meu amigo, o que eu tenho que fazer? O senhor começou aí a descrever o que é a minha vida. Eu tenho esse tacão na minha alma. A única forma de você sair dessa amarra, esse nó que está na sua vida, é entregar a sua vida a Jesus. Ele disse, vinde a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Então venha a mim, porque eu sou a fonte da vida. Eu te aliviarei. E Jesus disse uma coisa exatamente contrária àquilo que Davi disse. Ele disse, eu dou gemidos porque eu estou desassossegado no meu coração. Sabe o que Jesus disse? E encontrareis descanso para a vossa alma. Que esse descanso, efetivamente, tenha chegado à sua vida. Pai amado e bendito, eu te agradeço por podermos ter estado esse tempo aqui, esse tempo proporcionado pelo amor, o apoio inconteste do povo da Igreja Cristo Vive, porque eu sei que hoje, Pai, foram arrancados aqueles grilhões que a pessoa estava recalcitrando contra os aguilhões, e não dá para viver assim. Senhor, eu declaro cura, eu declaro um milagre em sua vida, a sua libertação. Eu declaro que sobre a tua vida está o favor de Deus. Entregue-se a Jesus, renda-se a Ele. Diga, Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único Deus. E eu confesso, crendo com o meu coração, confessando com a minha boca, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, eu sou salvo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, chegamos, meu diretor já me anunciou ali que eu já fiz 18 minutos de programa e que gostaria que eu agora conversasse com o povo mais intimamente. E eu quero, em primeiro lugar, lhe dizer que este programa tem o suporte de uma igreja, é um ministério da graça de Deus genuína que promove uma última reforma protestante no Rio, no Brasil e no mundo. Estamos em mais de 123 países. E que nosso objetivo é divulgar a palavra para que muitas vidas sejam resgatadas. Eu quero deixar uma palavra de amor e um desafio. Se você sentiu de Deus que este programa lhe ajudou, ajude-me a continuar a nossa programação estadual e internacional com a sua contribuição amorosa. Segundo lugar, dizendo que amanhã
Nós vamos estar na igreja 9 da manhã e 6 da tarde. 2 grandes encontros. Nosso endereço da catedral é Rua Maricá 320, na zona oeste do bairro do Campinho. Você vai encontrar os 10.000 metros quadrados mais sagrados deste país. Você vai encontrar uma grande família de Deus, um povo livre porque conheceu a verdade. Telefone 30 17 90 90. E ao terminar o programa, quero expressar a minha gratidão a Deus pela vida de Rodrigo Ambrosio e sua amada esposa Fabiana Ambrosio, proprietários do mercado Turbomil, em Vila Emil Mesquita. Eu gosto muito, eu amo este casal, porque eles têm uma visão, eles têm um foco no reino, eles colocaram a mão no arado, focaram as suas vidas e nós temos ouvido muitos testemunhos de como Deus age na vida de Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio. E claro, nos seus negócios, porque a partir deste mercado, Turbomil, nós temos o suporte para a nossa programação de sábado em nome de Jesus. Então, bem-haja, filhos meus, que o Senhor e o seu favor sejam a força da vossa vida. Temos 3 minutos para encerrar o programa. Você ouviu o Espírito falar? Você entendeu que se você falhou, errou, você não pode continuar ligado ao seu passado. O seu passado pode lhe ter ensinado alguma coisa, mas ele não é um coveiro que abre uma cova e enterra a pessoa. Você tem um grande futuro. E eu vou lhe dizer mais, ainda este ano, você verá coisas que jamais imaginou na vida. Eu tenho dito muitas vezes aqui que eu conheço Deus intimamente. Claro que eu não conheço em absoluto, mas eu sei como Deus se move, eu conheço a sua voz, eu sei como o Espírito Santo começa uma obra fazendo o querer e fazendo o realizar acontecer. Sem vida espiritual, eu lhe digo, a vida se torna lamentável. Porque quem corrige, quem arranca estas pedras da vida e faz com que a pessoa as utilize para construir uma escada, é o próprio Senhor. Mas enquanto você não valorizar a vida espiritual, enquanto você não der um basta com este mundo, enquanto você não disser definitivamente, eu vou abraçar a mensagem cristã e vou seguir a voz de Deus, sua vida não terá o significado que ela terá que ter. Sabe uma das coisas maravilhosas que o Evangelho faz? Dá um novo significado à vida, ressignifica a vida. Nós temos testemunhos de pessoas que andaram pelo vale da sombra da morte. Andaram por caminhos escuros e escuros. Tropeçaram aqui, tropeçaram lá. Mas houve uma hora que Deus inclinou o seu coração e eles começaram a seguir a voz de Deus. Sem vida espiritual, Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer. Quando ele disse nada, nada significa nada. Tudo na vida estará incompleto se Jesus não for o centro da tua vida. Se Jesus não for o Senhor da tua vida. Se você não abrir um espaço prioritário para Deus, você andará sempre com o corpo adoecido, com a mente aflita, com o coração totalmente despojado do bem e da paz. Mas com Jesus Cristo, você pode hoje erguer a sua cabeça e brilhar na vida. Porque é isso que Deus faz. Quando se conhece a verdade liberta. Não há espaço para sentimento de culpa. Não há espaço para remordimento. Não há espaço para a pessoa viver amarrada ao passado. A pessoa passa
a olhar o seu futuro com esta luz de Deus brilhando no meio dessa escuridão que é a vida sem Deus. Creia, receba e aguardamos por você. E amanhã, 9 da manhã e 6 horas da tarde, 2 grandes encontros na Cristo Vive. Não diga não a Deus. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Tudo o que você precisa. Meu nome é Apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, nosso ministério, povo de Cristo Vive. Graça e paz, livre da culpa, pronto para viver os melhores dias da sua vida. Graça.